curioso que escolha Miguel Paiás Maduro, que é uma figura que teve uma guerra não há muito tempo com o primeiro-ministro António Costa, que tem a ver com a questão do procurador europeu. Aliás, foi muito dura a troca de acusações. António Costa acusou-o mesmo de fazer campanha internacional contra Portugal. É pacífica a escolha desse nome? Depois, quando fala com o Primeiro-Ministro sobre isso, já lhe perguntou o que é que... O Primeiro-Ministro é um homem que tenha uma abertura grande, como é evidente, em relação a essas questões. Isso é uma escolha do Presidente do SES. Eu entendi que ele é a pessoa indicada, não me pronuncio sobre essas disputas. Eu afastei-me, como sabe, estava afastado até da vida política partidária. Mas com certeza que terá ouvido António Costa dizer que ele fez campanha internacional contra Portugal. Foi exagerada sim, essa ouvi essa questão, entendo isso no campo da disputa político-partidária, na qual eu, neste momento, não me envolvo, pela razão simples de ser Presidente do SES. Já estava afastado dela até antes, porque eu saí do Parlamento Europeu e decidi afastar-me um pouco da vida político-partidária por várias razões. Depois regressei para desempenhar esta função, mas esta própria função me limita na minha capacidade de atuação e de intervenção política, obriga-me a um dever de reserva e de algum distanciamento e, portanto, sei distinguir aquilo que decorre estritamente do campo do confronto político-partidário, que eu respeito naturalmente, porque a vida política faz-se deste confronto e faz-se da conflitualidade, não se faz de unanimismos e consensos absolutos, mas uma coisa é isso, outra coisa é o SES, e nesse sentido eu considero que o professor Paiás Maduro tem qualidades intelectuais, requisitos académicos que o habilitam de forma superior para elaborar um estudo dessa natureza. E, de resto, eu tenho falado inúmeras vezes com ele está neste momento a trabalhar precisamente nisso, até me disse que ia aproveitar as férias para trabalhar um pouco nessa questão e não tenho nenhum motivo para ter qualquer reserva. Vou fazer as pazes com João Oliveira, que acusou na altura de usar contra si uma linguagem própria de regimes em que o lugar dos democratas é na prisão, citando. Sim, eu não falei com ele, nem ele falou comigo, simplesmente isso foi o comunicado que eu na altura emiti, mas isso não teve depois resposta nenhuma, isso acabou. Creio que quer eu que ele percebemos justamente o que estava em causa. Agora, eu não estou contra, eu aí não gostei muito da maneira como o líder parlamentar do PCP se referiu a mim, não enquanto pessoa, mas enquanto Presidente do processo. Enquanto pessoa, eu estou à vontade para aceitar todas as críticas no plano pessoal, isso não nada me incomoda, já ouvi de tudo, já fui atacado de todas as maneiras e feitios, como imaginam, não é? Ao longo de tantos anos na vida política, portanto tenho uma carapaça enorme, nada disso me perturba. Agora o SES, eu aí entendi que devia deixar claro que o SES tem um papel e o Presidente do SES, que sou eu neste momento, sabe muito bem qual é o papel que desempenha na vida nacional e em nenhum momento o SES se pretenderia substituir ao Parlamento ou ao Governo. Eu fui deputado durante muitos anos, fui líder parlamentar durante muitos anos, portanto tenho perfeita noção do que cada uma destas instituições, do lugar que cada uma destas instituições ocupa na vida nacional. Portanto, essa parte não gostei e daí ter reagido. Mas isso passou, isto está ultrapassado, não vejo nenhum problema nisso. A vida política e a vida cívica fazem-se destas discussões que são úteis quando são feitas com frontalidade. Mas continua a haver uma base de entendimentos para questões de fundo maiores até com o PSD ou com a esquerda? Não, umas coisas com certeza que há, noutras não, com certeza que há. Essa é a vantagem, digamos assim, de um grande partido de centro-esquerda. E esse foi um elemento novo que de facto a Geringonça começou, que é outra palavra que também não gosto muito, mas que a solução política que foi encontrada, não me vou pronunciar agora também sobre o balanço histórico da mesma, isso será feito na altura e haverá sempre posições diferentes, mas há aqui um elemento que não posso deixar de relevar, é que, de facto, trouxe o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda para o campo de uma certa ação reformista, não é? No caso do Bloco de Esquerda sempre entendi que era um partido, embora tenha sido formado, na sua gente, se tivesse também uma componente revolucionária, tinha lá dentro umas correntes de opinião claramente reformistas. Eu recordo que ainda há pouco tempo a líder do Bloco, a Catarina Martins, dizia que o projeto do Bloco, o programa eleitoral do Bloco, julgo que nas últimas eleições legislativas até se podia considerar um programa social-democrata, não é? O que deu origem a uma grande polémica. E que eu acho que sim. Foi demasiado fatalista
a sua previsão na altura face à A minha preocupação geringonça? foi uma preocupação. Foi uma análise errada que fez? Não foi uma análise errada, foi uma análise que resultou de vários fatores que eu na altura tornei públicos. Mas que não se verificou, é isso? Eu nunca disse que se ia verificar. Eu nunca disse que se ia... Primeiro, nunca disse que era uma solução que não tivesse... que não pudesse perpetuar-se por alguns anos. Nunca disse isso. Segundo, nunca disse que daí poderia resultar um mal absoluto para o país. Nunca disse isso. Por não sempre foi contra, por várias razões que na altura exprimi, não quero estar agora a repeti-las. Mas estou agora a referir é que de tudo, em todas as coisas, em tudo na vida política, em tudo na vida, há aspectos positivos e negativos. E depois das coisas ocorrerem, eu até procuro salientar mais o que é positivo e menos o que é negativo. Não é? É a minha maneira de encarar a vida política, porque de outra maneira seria muito difícil. Nós temos uma perspectiva otimista em relação ao futuro. Eu sou um otimista. Em 2023, eu estou convencido, eu que não tenho, repare, sou militante do PS, é sabido, mas não tenho nenhuma influência, não exerço nenhuma função, a minha voz não conta absolutamente nada hoje no Partido Socialista. Eu estou absolutamente convencido que em 2023 o PS vai apresentar como seu líder, não direi candidato a primeiro-ministro, porque essa figura agora desapareceu um bocado com esta história do que aconteceu em 2015, não é? Mas como aquele que será o primeiro-ministro que o PS indicará se ganhar as eleições, o Dr. António Costa. Sobre isso não tenho grandes dúvidas, quer dizer, eu acho que ninguém no país tem grandes dúvidas sobre isso. Já estou como o próprio António Costa dizia aqui há uns tempos atrás em relação ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, em relação aos resultados eleitorais. Eu não estou aqui a pronunciar sobre os resultados que depois vão ocorrer, embora também tenha a minha perspectiva, mas não posso divulgá-la. Mas acho que ele vai ser o candidato do PS e, portanto, acho que depois não sei o que é que vai acontecer. Em 2024 especula-se que poderá vir a desempenhar alguma função europeia ou a ser convidado para isso. Acho que a possibilidade de vir a ser convidado é elevadíssima, isso acho. Há uma coisa que eu tenho a certeza, é que quem ascende à liderança de um partido por indicação do líder que o antecedeu, normalmente falha. Essas coisas dão normalmente mau resultado. E até dão resultado, por vezes, com pessoas brilhantes e com pessoas que até, por vezes, é injusto. O líder tem que ganhar uma eleição, tem que ganhar uma legitimidade própria. Pergunta-me, essas 4 pessoas têm qualidade? Eu não as conheço todas com a mesma profundidade. Das que conheço, acho que têm qualidade. E das que não conheço, as que conheço e das que não conheço, acredito que também a tenho. A pessoa que eu conheço claramente melhor desses 4 é a doutora Ana Catarina Mendes, porque ela trabalhou comigo sempre que eu fui líder parlamentar, trabalhou muito jovem. Conheço também razoavelmente bem o Dr. Pedro Nuno Santos e o Dr. Fernando Medina. Conheço menos bem a Dra. Mariana Vieira da Silva, mas isso é natural. Portanto, já coloca nessa linha de não me estou a referir a essas possibilidades, estou a referir às pessoas que me colocou, na pergunta que me fez, nos nomes que me colocou e que são habitualmente citados. Mas também estou absolutamente certo que ela não exerceria as funções que exerce se não tivesse qualidades, não é? Mas há mais pessoas. Mas tem dimensão política, por exemplo, Mariana Vieira da Silva? Pois a dimensão política também se constrói, não é? Na verdade, ela é ministra e isso também é uma experiência... Bom, neste momento até é a primeira-ministra. E sim, exatamente. A capacidade política também se vai construindo ao longo do tempo. Ninguém nasce... ensinado e ninguém nasce político. É certo que há pessoas que nascem com mais propensão para determinadas atividades. Mas, por exemplo, há 2 anos, numa entrevista até ao Observador, disse que não conhecia pensamento político a Fernando Medina. Sim, já conheceu, entretanto? O que eu lhe disse foi uma entrevista, também estava, o que eu lhe disse foi outra coisa. Foi outra coisa não, também aí foi, a minha preocupação era esta, que era mais evidente e mais vincado o pensamento político do Pedro Nuno Santos do que o pensamento do Fernando Medina. Era isso que eu pretendia dizer. Isso depois, a maneira também como foi colocada, como porventura a resposta, a responsabilidade terá sido minha, levava-me a pensar que eu achava que o Fernando Medina não tinha pensamento político, o que é evidentemente absurdo. Nunca disse que ele não tinha pensamento político, obviamente que tem pensamento político. Agora, não há dúvida que, mas não que o Pedro agora já conhece melhor? Nos últimos 2 anos, julgo que essa entrevista foi há 2 anos, já naturalmente conheço melhor, até porque ele vai à televisão, a miúdo, tenho oportunidade de vez em quando, não ouço sempre, mas ouço de estar numa disputa política autárquica, naturalmente que conheço melhor o pensamento dessas pessoas. Agora, o que eu quis na altura dizer, e repito, é que o Pedro Nuno tem de facto um pensamento político muito claro, concorde-se ou não se concorde. O seu nome concreto? Não estava a pensar em mim.
Mas não se põe neste leque de possíveis... Eu nunca me pus em leque nenhum de possíveis candidatos, fosse o que fosse, porque isto pode parecer até alguma coisa, mas eu não tenho a menor ambição política nesse sentido, não tenho. Eu tenho... ser líder partidário. Eu gosto... Outro dia eu li uma entrevista de uma figura da vida política francesa, o François Bayrou, que é uma figura... Enfim, um homem que vem até da democracia cristã, mas no centro-esquerda, digamos assim, acabou por apoiar o Hollande, e ele dizia uma coisa curiosa, dizia, talvez eu goste mais da política do que do poder. E provavelmente é o meu caso. Eu nunca gostei muito do exercício do poder, não é uma coisa que me fascina. Eu fui presidente da Câmara muito cedo, o exercício do poder não é uma coisa que me suscita um fascínio particular. A política, sim, a discussão, o debate, as ideias e a capacidade de realização das ideias, naturalmente, nesse sentido. E tenho mais preocupação com o exercício da autoridade propriamente do que com o exercício do poder. Uma certa autoridade que resulta de ter posições. Mas se dizer que em política não é costume dizer nunca, isto é um nunca? Sim, está bem, mas eu não tenho essa ambição. Nunca tive ambição. A verdade é que eu não tenho ambições. Nunca tive, é da minha natureza. Este fim de semana há Congresso do PS, vai ao Congresso, foi convidado? Eu fui convidado enquanto presidente do SES para ir à sessão de encerramento do Congresso. Tenho alguma dificuldade, por uma questão de índole estritamente pessoal, em estar no Algarve nesse dia. Vou tentar remover essa dificuldade. Gostaria muito de estar. Se não estiver presente, já comuniquei ao secretário-geral da Junta, ao Dr. José Luís Carneiro, que se não estiver presente no Congresso, assistirei à sessão de encerramento, também é uma outra possibilidade que se nos coloca, o convite que coloca essa possibilidade, através à distância, através do Zoom. Isso assistirei certamente e com todo gosto e com todo interesse, e fiquei muito contente por ter sido convidado, naturalmente, ainda por cima, porque responderia sempre afirmativamente a todo e qualquer partido, mas no caso do PS, é o meu partido, evidentemente, isso não posso escondê-lo. Mas, de qualquer modo, não vou ter nenhuma participação. A questão de fundo, que é politicamente, não vou ao Congresso, não sou membro dos órgãos nacionais, não fui eleito delegado, nem podia ser porque não me candidatei, nem devia candidatar-me, não vou. Acho que é o primeiro Congresso que não vai? É que não vou. Acho que desde há 30 e tal anos é o primeiro Congresso em que eu não vou estar presente.